Acompanhar a leitura do Salmo 139, que é o texto que servirá de base para a mensagem de hoje. Eu vou ler só os versos 1 a 18, não é o salmo inteiro. Daqui a pouco eu explico o que eu quero fazer. Salmo 139, versos 1 a 18, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. O que eu gostaria de fazer hoje e domingo que vem é expor o Salmo 139 e eu resolvi dividi-lo em duas partes. Fazer uma primeira parte hoje, que cobre os 18 primeiros versos e na verdade isso é 3/4 do Salmo. E eu vou deixar os 6 últimos versos para domingo que vem. E a gente vai então fazer não uma série, mas 2 mensagens sobre o Salmo 139. Ele é muito bonito esse salmo, muito querido, então eu corro o risco de não falar muita coisa mais preciosa do que o que já está aqui. Tá? O Salmo 139 é um dos mais preciosos na Bíblia Sagrada, assim, mais queridos de muita gente. Ele tem uma linguagem poética muito bela. Então eu não vou conseguir falar de maneira mais bonita do que está aqui. Isso aqui é o texto inspirado por Deus. O que eu gostaria de fazer é levar-nos a refletir sobre como esse salmo tem a ver com o que a gente acabou de aprender sobre Jonas. Não é continuação da série de Jonas, mas tem uma conexão que eu gostaria de fazer aqui. Que é o seguinte, olha só. Jonas tinha conhecimento de Deus, mas ele não conhecia muito bem a Deus. Vou repetir, Jonas tinha conhecimento de Deus, mas ele não conhecia bem a Deus. Quando eu digo que Jonas tinha conhecimento de Deus, eu quero lembrar você os momentos em que Jonas sabia muito corretamente as características de Deus, o que a gente chama de atributos divinos. Por exemplo, quando os marinheiros o confrontam, dizendo: quem é que você serve, quem é você, de onde você veio? Ele fala: eu sirvo o Deus hebreu que fez os céus e a terra. Ele é o criador de todas as coisas. Ele conhece essa característica criadora de Deus. Ele também sabe que quando ele está no ventre do peixe, que só Deus pode salvá-lo, ele fala: ao Senhor pertence a salvação. E quando ele está lá em Nínive, no capítulo 4, na verdade fora da cidade, e ele está frustrado porque Nínive foi liberta do juízo, ele fala assim: eu sei que tu és Deus clemente e compassivo. Ele sabe várias características de Deus. Ele sabe que Deus é criador, ele sabe que Deus salva, e ele sabe que Deus é clemente e compassivo. No entanto, ele não conhece a Deus. Não é curioso que ele sabe muito de Deus, mas ele não sabe Deus? Melhor usar o verbo conhece. Ele conhece muito de Deus, mas ele não conhece a Deus como deveria conhecer. Estou dizendo isso porque o Salmo 139 é exatamente o contrário. O Salmo 139 não é de alguém que foge de Deus. Pelo contrário, é de alguém que se aproxima de Deus. O conhecimento teológico de Jonas parece que lhe faz mal. O conhecimento teológico de Davi lhe faz bem. Por quê?
Porque ele sabe ele sabe das implicações de Deus ser quem ele é. Jonas conhece coisas acerca de Deus, mas parece que ele não reflete em cima das implicações de quem é esse Deus. Tanto é que ele foge de Deus, ele tenta fugir de Deus no começo da história. Mas o salmista não. O salmista, ele sabe as implicações. Ele sabe como o conhecimento de Deus lhe impacta profundamente. Inclusive tem um aspecto muito bonito desse salmo que eu preciso enfatizar. Você tem que olhar para ele com esses olhos. Esse é um salmo extremamente pessoal, personalizado. Veja, eu não vou falar aqui hoje sobre como Deus é onisciente, onipresente, que são dois atributos de Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus está presente em todo lugar, mas de uma forma impessoal. Não importa que Deus seja onisciente, tanto quanto importa que Ele me conhece. Não importa se Ele está presente em todo lugar, mas importa que Ele esteja presente comigo. Sabe por que eu estou enfatizando isso? Porque o Salmo usa o pronome na primeira pessoa do singular. Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e me levanto. Ele usa 50 vezes. No mesmo Salmo, 50 vezes ele relaciona Deus com ele. Então o conhecimento de Deus o impacta profundamente. Diferente de Jonas, o conhecimento de Deus tem um impacto tremendo. Então, ele começa a oração falando com Deus de uma forma muito pessoal. Tanto é que ele usa o nome sagrado de Deus. Quando aparece Senhor em letra maiúscula na sua Bíblia, ele está usando o nome sagrado de Deus, que Deus usou para se apresentar a Moisés. Lá na visão quando Moisés esteve diante da sarça ardente, ele perguntou a Deus assim: quando eu for livrar o povo diante de Faraó, quem é que eu digo que é o meu Deus? Como é que o Senhor chama? Aí ele se apresenta com esse nome de um Deus que sempre foi, sempre é e sempre será. Eu sou o que sou. E esse é o Deus de aliança, esse é o Deus que faz pacto, que entra em relacionamento de aliança com o seu povo. Interessante que durante o salmo inteiro, Davi, o escritor, não usa o nome comum para Deus. O nome comum para Deus em hebraico era Elohim. Em nenhum momento ele usa esse nome. Ele usa um nome mais pessoal de Deus. Por quê? Porque o salmista conhece a Deus. Esse conhece a Deus. Ele não só conhece sobre Deus, ele conhece a Deus. Então, eu gostaria que a gente atentasse um pouco para o impacto que é ter o conhecimento de Deus num relacionamento pessoal com Ele. O próprio Davi escreveu no outro salmo que a intimidade do Senhor é para os que o temem. É só quem tem temor do Senhor que realmente pode ser íntima com Ele. Outros podem conhecer acerca dEle, mas o conhecimento do próprio Deus é moldado num contexto de temor. Então, eu quero expor aqui hoje de manhã eu vou expor as 3 primeiras partes. O salmo é dividido em 4 partes, de 6 versos cada. 1 a 6, 7 a 12, 13 a 18, 19 a 24. É assim que o salmo é dividido. Todos os estudiosos concordam nisso. Só que a última parte, ela tem uma mudança drástica. Eu vou deixar ela para o final, para o domingo que vem. A gente vai ver essa última parte, o que o salmista aprende nessa última parte, o que ele compartilha. Mas antes nós vamos olhar as 3 primeiras que vão exaltar o conhecimento que ele tem de Deus, tá? Ele vai falar da onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele vai falar que Deus é presente em todo lugar. Ele vai falar que Deus o criou desde o interior do ventre da sua mãe. Então ele vai exaltar certos atributos, mas por quê? Para falar do impacto que isso tem sobre a vida dele. Então eu quero rapidamente olhar com você o que ele diz sobre essas 3 coisas de Deus. O fato de Deus ser onisciente, ser onipresente e ser criador dele. E depois a gente vai olhar para o impacto que isso tem na vida dele. E nós vamos refletir sobre isso para fechar a mensagem, tá? Então, olha só. Primeiro, versos 1 a 6, a gente vê como Deus é onisciente. Ele começa o salmo com, na verdade, o tema de todo o salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Esse é o tema do salmo. E ele aqui, na verdade,
Alguns especialistas dizem que esse texto tem que ser traduzido, o começo do Salmo tem que ser traduzido tudo no passado. Tu me sondaste, me conheceste, o Senhor fez, tudo no passado, porque a ideia do perfeito no hebraico é de que Deus, talvez ele tenha tido uma experiência em que Deus o perscrutou. A ideia de sondar é cavar, cavucar. É como se Deus tivesse cavucado e extraído tudo sobre a vida de Davi. Não é que Deus só conhece quando Ele investiga, Deus não precisa investigar como homens investigam, mas a ideia é de que Deus arrancou do mais profundo e expôs todas as coisas acerca da vida de Davi, de como ele pensa, de como ele fala e assim por diante. Essa é a ideia de que ele perscrutou o mais interior do salmista. E é um conhecimento bem individual, como eu falei há pouco, próprio de um relacionamento. Isto é, ele vai falar assim: Senhor, o Senhor não só sabe todas as coisas, o Senhor sabe a meu respeito. O Senhor me sondou. E o Senhor de fato me conhece muito bem. Aí dos versos 2 a 4 ele vai ilustrar o que Deus conhece. Olha só, verso 2 ele fala assim: o Senhor sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Me assento e me levanto é aquilo que é visível, é a minha vida externa, as minhas atividades. Pensamentos é o que é invisível, é a minha vida interna, são os meus planos, meus projetos. Deus sabe tanto o que eu faço, quanto o que eu planejo. Deus me conhece inteiramente. Ele sabe tanto o meu exterior, quanto o meu interior. E essa ideia do verso 2, de que Ele percebe os meus pensamentos de longe, pode ser entendido de duas maneiras. Tanto que Deus percebe o pensamento antes de chegar, você nem formulou o seu pensamento direito, Deus já sabe. Quanto a ideia de que Deus está no céu, mas não significa que Ele está distante de você. Ele conhece até os seus pensamentos, porque Deus não é Deus só de longe, Ele é Deus de perto. Ele está próximo de você. Deus também conhece os seus caminhos. Olha o verso 3. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. O Senhor sabe tudo o que eu faço. Todas as minhas escolhas. O Senhor sabe as escolhas que eu tomei. Verso 4 vai mostrar de que Deus sabe até o que eu vou falar. Olha lá. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu a conheces inteiramente, Senhor. Por que isso? E aí um dos comentaristas que eu li fala assim: Deus não precisa conhecer você pelo que você fala. Eu conheço você pelo que você fala. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Mas Deus não precisa ouvir o que você fala, porque Ele já conhece o coração. Por isso que antes que a palavra chegue na sua boca, Ele já sabe. Porque Ele sabe como é que é o seu coração. Ele sabe o estado do seu coração. Então Deus te conhece inteiramente, não há como enganá-lo. Essa é a ideia, não há como enganá-lo. E o verso 5 vai falar da proteção de Deus. Olha só: tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Ele sabe que Deus sempre acompanhou, Deus sempre protegeu o seu povo, e isso é verdade acerca da vida dele. Então, o salmista num primeiro momento, nesses primeiros 6 versos, ele vai falar de como Deus o conhece profundamente. Deus é onisciente, mas não é só que Deus sabe todas as coisas, não é uma verdade teológica assim impessoal, não, é extremamente pessoal. Deus sabe exatamente como eu me sinto, Deus sabe exatamente o que eu quero na vida, Deus sabe. Deus sabe exatamente o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu gostaria de fazer. Deus sabe o que eu vou falar, Deus sabe profundamente. A segunda verdade que ele exalta é a onipresença de Deus. Então nos versos 7 a 12. Olha só. Olha o 7 até o 9, vamos destacar isso aqui. Para onde eu escaparia? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, a ideia é que lá também o Senhor está. Então, ele começa a destacar aqui que não é possível fugir da presença de Deus. Agora, por que eu estou destacando isso e eu fiz relação com Jonas no começo? Jonas sabia que Deus era criador de todas as coisas, mas ele tenta fugir da presença de Deus. Ele tenta escapar do controle de Deus. Eu disse na exposição de Jonas que Jonas queria estar indisponível para a missão.
Mas Jonas não conhecia Deus. Ele não sabia do que Deus era capaz. Ele achou que se ele chegasse em Tarsis, ele ia falar assim, ó, Senhor, não dá mais, né? Estou indisponível. Mas ele não sabia do que Deus era capaz. De como Deus podia reverter toda a sua história e levá-lo para o coração de Nínive. Para aquela cidade e para a mensagem que ele tinha a trazer. Agora, aqui, o salmista usa algumas linguagens muito interessantes. De que você não pode fugir. Não tem altura nem profundidade do qual você possa escapar. Ele fala, se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Altura, profundidade, não importa quão alto, não importa quão profundo. Ele também fala da ideia de ir para um lugar distante. Ele fala, se eu pegar, olha o verso 9. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar. A ideia é de pegar carona na luz, e a luz é veloz. E a luz atinge a extremidade do horizonte rapidinho. Se eu pegar carona na luz, eu não vou conseguir fugir da tua presença. Se eu ficar no mais extremo do mar, eu não vou conseguir fugir da tua presença. Nos versos 11 e 12, ele vai falar de um lugar escuro. Vamos tentar outra coisa. Se eu for para um lugar bem escuro, olha só. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Nem as trevas. Até lá o Senhor me acha. Não é que o salmista esteja tentando fugir de Deus. Eu queria explicar isso aqui. Esse autor, Davi aqui, ele não está tentando escapar de Deus. Ele está apenas teorizando sobre se ele tentasse fugir, como seria. Ele não conseguiria. Mas aqui para ele, ele sabe que em todo tempo Deus lhe guia e lhe sustenta. Para ele isso não é ruim, é bom Deus estar presente em todo lugar. Olha o verso 10. Ele fala, mesmo ali, isto é, se eu for para o lugar mais distante, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo ali eu sei que o Senhor me guia e me sustenta. Ele está feliz com isso, ele não está incomodado com isso. Ele acha bom que Deus lhe guie e que Deus lhe sustente. Lembrando de um texto que tanto crianças quanto adultos devem ter ouvido várias vezes, que fala do amor de Deus que é mais alto, mais profundo, né? Conhecer a profundidade e a largura e a altura do amor de Deus. A extensão do amor de Deus, a ideia de que o amor de Deus, ele realmente abrange todas as coisas. O salmista, ele vai usando uma série de ilustrações para dizer, não importa se eu estou lá em cima, se eu estou lá embaixo, se eu vou para o mais longe, se eu vou para o escuro, o amor de Deus me alcança onde eu estiver. Aí dos versos 13 a 18, ele fala de uma outra qualidade de Deus. Ele falou da onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas, inclusive me conhece. Deus está presente em todo lugar, então Ele está presente comigo. E por último, Deus criou todas as coisas, mas mais do que isso, Ele criou a mim. Aí ele começa a falar numa linguagem muito bonita no verso 13. Olha só. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. O salmista está encantado e ele não conhece genética. Imagina você e eu, que já estamos num tempo em que a gente sabe muito mais do que acontece no interior do ventre de uma mãe. Não só a concepção, mas a própria gestação. A gente que já viu filme, que já viu simulações e que já experimentou isso, é algo espantoso. Davi não sabe ao certo como isso se processa, mas ele usa uma linguagem poética muito bonita. Ele fala assim, é como se Deus estivesse tecendo, como se Deus estivesse fazendo cada parte do meu ser, parte por parte. E isso é algo que o espanta, então ele fica maravilhado. Verso 15, ele fala, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Isto é, o Senhor fez o meu molde, os meus ossos, tudo certinho. Aí a gente começa a olhar o ultrassom de criança e fica encantado de ver tudo certinho, né? Pequenininho, mas tudo certinho, tudo perfeito. Davi, é como se Davi estivesse antecipando uma mãe, um pai olhando para o ultrassom do seu filho e ficando encantado com a forma como Deus forma isso. E ele disse assim, Senhor, eu estou encantado não só porque o Senhor fez todas as coisas, vou voltar para o meu ponto inicial. Eu estou encantado porque o Senhor me fez e cuidou de
cada detalhe da minha vida. Inclusive o verso 16, ele fala: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Todos os dias o Senhor escreveu a minha história inteira, quando nenhum dia havia ainda. Ele está encantado não só porque Deus é criador e sustentador, mas porque Deus já escreveu toda a sua história. Então deixa eu relembrar. Deus é onisciente, mas não é só um conhecimento distante, Ele me conhece. Deus é onipresente, mas não é só para conhecimento teológico vazio, Ele está presente comigo. E Deus não é só criador de todas as coisas, Ele me criou. Agora eu queria terminar olhando para como isso impacta o salmista, que é a parte importante do salmo. E eu quero olhar para alguns versos diferentes que eu pulei aqui, para a gente olhar de novo e ver as 3 reações que o salmista tem. Veja só como o conhecimento de Deus deve impactá-lo. A primeira coisa que o conhecimento de Deus deve promover em alguém é a adoração. Olha o verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. O salmista, ele está boquiaberto, ele está estupefato com o conhecimento de Deus. Quando ele fala assim, o Senhor sabe todas as coisas, a palavra não me chegou à língua, o Senhor já conhece. O Senhor conhece os meus pensamentos de longe. O Senhor sabe tudo que eu faço, o Senhor sabe todas as escolhas que eu tomei, todos os caminhos. Ele está encantado com esse conhecimento. Deus não é simplesmente uma projeção melhorada dele. Não é um Deus com um monte de computador e um monte de câmera. Não. Deus sabe até as coisas que câmera nenhuma pega. Por isso que ele está encantado com esse Deus. Ele está estupefato. E Deus não conhece só as outras coisas. Deus me conhece de uma forma que eu não me conheço. É isso que ele está dizendo. Senhor, tal conhecimento é demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Eu não consigo me entender do jeito que o Senhor me entende. Isso significa que ele está adorando a Deus. Quando Deus mostra coisas a seu respeito que ele mesmo não enxergava, ele não fica assustado. No primeiro momento a gente vê que ele fica em espírito de adoração. Ele quer adorar esse Deus, ele quer curvar-se diante desse Deus. E sabe, eu vejo isso na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus mostrou saber coisas que ninguém sabia sobre alguém, ou que era desconhecida desse alguém, gerou um impacto tremendo de adoração na vida dessas pessoas. Eu quero lembrar 3 ocasiões no início do Evangelho de João. Eu só vou fazer referência, a gente não vai ler. No capítulo 1, tem uma hora quando Jesus está chamando os discípulos, que Natanael chega para Jesus e ele fala assim: eu sei, eu te vi sentado lá debaixo da árvore. Aí Natanael fala assim: como assim? Como que o senhor sabe? E aí, então o senhor é o Messias, porque o senhor sabe dessas coisas. Aí Jesus falou assim: se isso te espantou, então você vai ver muito mais ainda. Isso é pouco. Jesus fala para ele. Jesus o conhece, sabe todos os seus caminhos. Sabe quando ele se assenta, quando ele se levanta. E Natanael fica encantado com esse Jesus. Jesus o chama para ser seu discípulo, para o seguir. E ele diz uma coisa que Natanael sabia que Jesus não podia ter visto. Mas ele sabia. Ele estava presente lá. Ele fala: eu te via sentado debaixo da árvore. No segundo capítulo, final do segundo capítulo, início do terceiro, diz que as pessoas criam em Jesus, mas ele não se entregava a elas porque ele conhecia o coração delas. Aí o capítulo 3 começa a famosa história de Nicodemos. Nicodemos chegando para Jesus, elogiando, dizendo: ô Jesus, o senhor é uma pessoa muito especial, quero estar com o senhor. O senhor é especial. Aí Jesus já inicia a conversa assim: olha, Nicodemos, vamos deixar bem limpa a coisa. Se você não começar de novo, você não tem chance. Se você não começar do zero, você não tem chance. Se você não abandonar todo o seu passado para começar de novo. Ele conhece o coração de Nicodemos. Ele sabe que Nicodemos vem com tanta bagagem judaica que ele achava que ele podia acrescentar Jesus a tudo que ele tinha. Jesus falou: não pode. Você tem que nascer de novo. E a história de Nicodemos, eu não sei se você sabe disso, no Evangelho de João, ela é belamente,
quase que escondida, mas ela é revelada como se Nicodemos gradativamente se aproximasse de Jesus Cristo. Porque ele aparece mais 2 vezes no Evangelho de João. Uma vez ele defende Jesus diante do Sinédrio, e na última ele vai ajudar a sepultar Jesus Cristo. Então Nicodemos foi impactado pelo conhecimento que Deus tem do seu interior. E a última história é da mulher samaritana. Jesus fala assim: vai chamar o teu marido. Ela fala: não tenho marido. Ele falou: eu sei que você não tem. Eu sei que você já teve 5, e o 6º agora não é seu marido. Eu sei. Aí ela fala: vejo que tu és profeta. Em outras palavras, você sabe muita coisa. Você não sabe quanto eu sei. Que se você soubesse, você pediria água para mim, eu te daria água. E essa água mataria a sua sede como nenhuma outra. Jesus impacta ela de tal forma que diz a continuidade do texto que ela vai chamar as pessoas da cidade. Ela diz assim: venham, esse deve ser o Cristo, porque ele sabe coisas a meu respeito, ele sabe tudo a meu respeito. Olha que interessante. 3 personagens no início de João que são impactados pelo conhecimento que Deus tem deles. Cristo os conhece profundamente, e ao invés de se afastarem de Cristo e terem medo, eles são aproximados de Cristo, atraídos para junto de Cristo. Todas as vezes que a gente percebe Deus revelando quem nós somos, a gente deveria responder em adoração. A gente deveria dizer assim: Senhor, eu preciso me aproximar do Senhor. O Senhor sabe mais a meu respeito do que eu sei a meu respeito. Eu preciso ouvir algumas coisas que o Senhor sabe acerca de mim. A segunda reação do salmista que eu quero destacar é que ele confia em Deus. Ele confia em Deus. No verso 5 ele fala que Deus o cerca por trás e pela frente, a ideia de proteção. Mas olha o verso 10, ele fala: em qualquer lugar que o Senhor estiver, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. A ideia de Deus estar presente em todo lugar, de Deus conhecê-lo profundamente, não gera medo, mas gera confiança. Confiança. Ele sabe que Deus presente com ele é coisa boa, não é coisa ruim. E ele é encorajado a descansar. Ele tem confiança em Deus. E essa reação de confiança, eu queria que você entendesse que todas as vezes que você titubeia e tem ansiedade, e tem temor, e tem angústias, é porque você se esqueceu do Deus sempre presente. Ele ficou mais longe para você. Jesus Cristo também quis encorajar os seus discípulos com a sua presença. 2 vezes ele pede coisas difíceis e ele encoraja-os a fazer isso com a sua presença. Deixa eu lembrar as 2. A primeira ele falou assim: olha, quando vocês tiverem que disciplinar alguém, exortar alguém, quando esse alguém está em erro, faça. Porque onde 2 ou 3 estiverem presentes em meu nome, ali estarei no meio deles. Jesus estava falando: olha, quando vocês fizerem uma das coisas mais difíceis da vida cristã, que é confrontar o erro um do outro, saiba que eu estou ali. Outro momento Jesus pediu uma coisa difícil também: indo por todo mundo, ensinem tudo que eu vos tenho dito e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tanto para confrontar o pecado quanto para testemunhar em meio ao mundo cheio de trevas, Jesus falou assim: estou com vocês. E o que é espantoso é ver o que acontece com os discípulos no livro de Atos. No livro de Atos eles estão tremendamente ousados, a começar de Pedro. Pedro não é aquele que havia negado Jesus Cristo? Pois em Atos, Pedro confronta pecado. Lembra da história de Ananias e Safira? Ele chega para Ananias e Safira e fala: olha, eu sei o que vocês fizeram. Vocês mentiram para Deus. Não foi para mim, não. Ele confronta pecado. E ele testemunha ousadamente na frente do Sinédrio. O Sinédrio era aqueles que podiam prendê-lo e matá-lo, né? Encaminhá-lo para a morte. Mas ele, cheio do Espírito Santo, diz: importa obedecer a Deus do que os homens. Então, Pedro foi muito impactado com a presença de Deus. Isso gerou confiança nele. Deveria gerar confiança em você também. Deveria fazer você destemido. Por último, conhecimento de Deus, conhecer quem é Deus, tem que despertar, e a presença de Deus tem que despertar conforto.
O verso 16 do nosso texto fala: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias estavam determinados. Ele sabe que Deus tem controle sobre toda a sua vida. Mas olha o 17 e o 18, que bonito. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. A ideia, eu acho que a tradução aqui não está muito boa, mas ela pega uma parte do sentido. Alguns comentaristas dizem que esse verso 18 é difícil de traduzir, mas é mais ou menos assim o sentido. É muito difícil contar os pensamentos de Deus. O quanto Deus sabe. Se eu tentasse contar, seria igual contar a ovelhinha quando eu estou tentando dormir, e eu não chego no final, e eu caio no sono. A ideia é que se eu tentasse contar, eu não chegaria ao fim. Eles são numerosos demais, mas se eu acordasse, ainda assim o Senhor estaria comigo. A ideia é de que eu posso tentar entender Deus o máximo possível. Isso não vai me afastar de Deus. Isso vai só me aproximar dele. Quando eu acordar, eu saberia que tu estás comigo. Esse é o sentido do verso 18. Ele está confortado com o fato de conhecer a Deus. Isso traz conforto para ele, descanso para ele. Então eu queria terminar dizendo o seguinte: Jonas foi um personagem que conhecia sobre Deus. Você, aqui na igreja, está aprendendo algumas coisas sobre Deus. Mas pouca valia vai ter se você não conhecer a Deus. E tem momentos em que o conhecimento de Deus fica mais vívido para nós. Foi isso que o salmista fez quando ele escreveu o Salmo 139. Ficou mais vívido para ele. É um conhecimento experimental, a gente diz. É quando ele sabe que isso afeta a vida dele. Deus não só sabe todas as coisas, ele me conhece. Deus não só está presente em todo lugar, ele está presente comigo. Deus não está só, não criou todas as coisas, ele me formou desde o ventre da minha mãe. Isso impacta o salmista profundamente. Eu queria que você pensasse sobre tudo que você tem aprendido aqui e pedisse a Deus que isso não fosse só conhecimento sobre ele, que fosse conhecimento dele. Você não está lendo uma ficha de Deus. Você está querendo relacionar-se com Deus. Eu espero que o conhecimento de Deus seja não só sobre Ele, mas de estar em relacionamento íntimo e especial com esse Deus. Eu vou pedir que tudo que a gente tem aprendido aqui, eu sei que a gente tem aprendido coisas diferentes, ela não seja só conhecimento frio, vazio que às vezes é. Eu posso perguntar a alguns de vocês: sabe o que é Deus ser onisciente? Você vai dizer: sim, pastor, eu sei. Sabe o que significa Deus ser onipresente? Claro que eu sei. Você sabe o que significa Deus ser criador de todas as coisas? Sim. Mas pode ser que você não saiba o que isso significa para você. O impacto que isso tem sobre a sua vida. O salmista sabia. Por isso que ele escreveu a poesia. Por isso que ele escreveu. Eu queria pedir a Deus que esse conhecimento de Deus impactasse você. Feche os seus olhos. Deus, sabemos que o Senhor é onisciente, onipresente e criador. Tua palavra fala disso abundantemente. Mas nós não queremos que esse conhecimento seja frio. Queremos conhecer-te por intermédio da pessoa de Jesus. Aqueles que conheceram a Jesus de verdade ficaram admirados com o seu conhecimento, adoraram a Ele. Não só isso, mas também se sentiram confiantes e confortados diante da sua presença, diante do seu conhecimento da vida deles. Pedimos que o mesmo aconteça conosco aqui, Senhor. Eu temo que muito de nós temos aprendido através de sermões e aulas que são instrutivas, mas não tem se relacionado verdadeiramente contigo. Pedimos que o Senhor quebre isso. Que haja profundo e íntimo relacionamento entre nós e o Senhor. Que a gente saiba o que significa que o Senhor nos conhece. O Senhor está presente conosco. E o Senhor nos formou desde o ventre da nossa mãe. Que essas coisas impactem a nossa vida.
Pedimos isso para que o nosso conhecimento acerca do Senhor não seja frio, não seja sem sentido, mas produza a vida cristã autêntica. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.